Boa tarde, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Nessa tarde, amados, eu quero ler com vocês o livro de Efésios, capítulo 4, que fala sobre a unidade da fé, que diz assim, que diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Aqui é Paulo, né, amados, falando que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus. E aqui ainda diz mais, amados, o santo ministério e o serviço dos santos, continuidade do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, amados, à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, aqui nesse texto, Deus está falando em humildade e mansidão. Vamos ver aqui, o leitor Henry Wisby lista aqui 4 fatos para entender a unidade dos crentes em Cristo. Ele fala sobre a graça, o fundamento, os dons e o crescimento. Vamos ver aqui sobre a graça. Paulo fala de unidade, não de uniformidade. Unidade vem do interior, é uma graça espiritual, enquanto que a uniformidade resulta de pressão exterior. Não é externa nem mecânica, mas interna e orgânica. Não é imposta por força exterior, mas pela virtude do poder de Cristo no crente.
Essa unidade é preservada agindo-se com humildade, mansidão, paciência e um amor que suporta, ampara e serve de suporte a todos os irmãos. Então, amados, aqui esse texto também, ele está lá em Romanos 12:3, que diz para mim e para você a palavra de Deus. Cristo, amados, ele é um exemplo máximo de humildade. Ele a si mesmo se esvaziou, né? Então, assim, que nós possamos ser imitadores de Cristo, esvaziarmos de nós mesmos, tirar da gente toda altivez, toda palavras que não agrade às pessoas, deixarmos de ser pessoas orgulhosas, né? E sermos pessoas mansas e humildes. É isso que Deus quer da gente, amados. Então, aqui o tópico 2, o fundamento. A unidade baseia-se na Trindade, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Paulo nomeia algumas realidades básicas que unem os cristãos, um só corpo. A igreja é supradenominacional, um só Espírito que habita o crente, né? Uma só esperança, a da volta de Jesus, em que todos estamos em um só propósito de esperarmos essa grande volta de Jesus. Um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, tanto o conteúdo da verdade que cremos, como a confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador, um só batismo, o que nos insere no corpo de Cristo, um só Deus e Pai. Deus é o Pai de toda a igreja. Então, amados, precisamos atentarmos para isso. Jesus Cristo, ele é a nossa unidade de fé. É nele que encontramos fé. É nele que encontramos a verdade. Então precisamos confiar nesse Senhor, né, nesse Salvador e ter a nossa prática em Deus agradando, parecendo com nosso Pai. Amém, amados? E aqui o tópico 3, os dons são habilidades dadas aos crentes para que sirvam a Deus e aos irmãos de tal modo que Cristo seja glorificado. Precisamos ter essa unidade de fé, amados, uns com os outros. E os crentes aqui, eles sejam unidos e edificados. Ressalte-se que todo cristão possui algum dom. Existe grandes variedades de dons. O Senhor glorificado é soberano na distribuição dos dons. Cada membro tem um dom, né? Aqui diz para exercer ou uma função para cumprir, seja o dom de profetizar, o dom de cada pessoa é dado por Deus. À medida que o buscamos, vamos aprendendo mais de Deus e Deus faz a gente descobrir qual o nosso dom. O dom de evangelizar, o dom de profetizar, o dom, fala também de falar em línguas. Tem vários dons, amados, então vamos buscar aprender mais de Deus para descobrirmos os nossos dons. Então, aqui também o tópico 4, o crescimento. Os dons têm objetivos claros. Aqui diz o aperfeiçoamento dos santos, se aperfeiçoar cada vez mais à medida que eu busco a Deus. O desempenho do serviço, a cada dia que você se entrega, que você trabalha para o Senhor, Deus vai lhe amadurecendo, lhe revelando. É lindo, amados. Tudo de Deus é lindo. E a edificação do corpo de Cristo. Deus vai nos edificando, nos moldando.
Os dons espirituais são dados não para o uso egoísta, mas para o uso altruísta, isto é, para servir as outras pessoas. Isso gera maturidade espiritual ou semelhança com Cristo. Nós precisamos ser semelhante a Cristo. Aqui fala também estabilidade espiritual. Nós temos a estabilidade. Nós temos convicção de servirmos a Deus com mais fé, com mais credibilidade, né? Segmento da verdade em amor e cooperação espiritual. Nós cooperamos, amados, na espiritualidade do Senhor. E aqui, continuando mais o estudo, em primeiro lugar, agindo com humildade. Olha o que fala aqui da palavra humildade. O autor aqui, Francis Foulkes, diz acertadamente que em Cristo a humildade tornou-se uma virtude. Louvado seja Deus, Cristo apresentou-se como alguém manso e humilde de coração. Então precisamos, amado, parecer com o nosso Cristo, né? Cristo, ele é o exemplo máximo de humildade. Ele esvaziou-se de si mesmo. Imagine, amados, Deus, né? Permitiu que Jesus viesse aqui à terra. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, para estar aqui na terra, um homem humilde, manso, né? Que esteve no meio do povo, que esteve aqui na terra, né? Um homem tão lindo, tão maravilhoso, tão manso. E por que nós não parecermos com Ele, com Jesus? Vamos refletir nesta hora, amados. É lindo, é tremendo. Aqui fala também sobre a mansidão. Não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que é, mesmo assim, é senhora de si mesma e serva de outras pessoas. A pessoa ele não se ensoberbece, ele não quer só para si, ele quer ajudar as outras pessoas. Aqui fala mais, na verdade, uma pessoa mansa, ela abre mão de seus direitos. Uma pessoa mansa prefere antes sofrer agravo do que afligir a outra pessoa. A mansidão é poder sob controle, é a virtude daqueles que não perdem o controle. Louvado seja Deus. Aqui são os textos, amados, que eu grifei desse estudo. São palavras assim que falam fortemente ao meu coração. Aqui também diz aqui, amados, sobre a paciência, né? Termos paciência com pessoas provocadoras. É o estado de um espírito estendido ao máximo. Quando nós temos aquela paciência, precisamos, amados, ter firmeza. É a firme paciência no sofrimento ou no infortúnio. E você ter aquela paciência, não deixar a carne prevalecer, né? Aqui também o outro autor nos ensina que a pessoa que aguenta o insulto sem amargura nem lamento, o amor tudo suporta, ele fala aqui na leitura. Então a palavra suportar aqui não é aguentar o outro com resignação estoica, mas servir de amparo e suporte para o outro. Fazer isso não por dever amargo, mas com amor, suportar em amor. É a manifestação prática aqui da paciência. Então, nesse estudo de hoje, nós temos aprendido sobre termos sermos manso, pacientes, humildes. Então, aqui, amados, esse texto que nós lemos hoje, Deus falou fortemente ao meu coração, amados, e ao seu coração. Então vamos procurar sermos mansos, humildes, vamos procurar parecer com nosso Jesus. Então essa parte hoje que nós lemos a palavra de Deus e aprendemos mais dele, em termos a unidade da fé. Precisamos, amados, congregar, precisamos estar unidos com os irmãos em uma só fé,
amando uns aos outros, estando ali em unidade, no calor dos irmãos, né? E aprendendo um com os outros. Então é isso que é viver na unidade da fé. Vamos amar, amados. Vamos ser mais solidários, vamos ser mais mansos e humildes. Vamos parecer mais com Jesus. Amém, amados? Então aqui, terminando esta leitura de hoje, vamos dizer em oração: Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é a nossa meta e a nossa força. Devemos imitá-lo e chegar à plenitude de sua estatura. Amém, amados? Deus abençoe a todos, louvado seja Deus.